Fala, investidores, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal LF Investidor. E hoje falando sobre o Tesouro Direto, renda fixa, mais especificamente o Tesouro Direto, que é a renda fixa mais segura, ou seja, a garantia soberana do título da dívida do Tesouro, tá bom? Você vai ter aqui o movimento das opcionalidades que você tem aqui no site do Tesouro Direto. Eu vou estar explicando cada uma delas de maneira bem sucinta. Fica comigo até o canal, que eu também já vou dar alguma dica e também já vou mostrar minha posição, o que eu estou mais visualizando aí no curto e médio prazo, tá bom? Então, você, se chegou aqui, antes de eu tecer demais comentários, já para um pouquinho, dá o like para fortalecer esse canal, me ajuda isso aí, para o algoritmo do YouTube tá distribuindo esse vídeo para mais pessoas, e também se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Esse é o Tesouro Direto, aqui é a página do Tesouro Direto, você tem várias abas aqui, você vindo aqui em títulos, preços e taxas, você já cai nessa aba aqui, onde você tem aqui de imediato o tesouro pré-fixado. É claro que eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar, pode ficar tranquilo se você tem dúvida. Temos três tipos de tesouro pré-fixados e eu vou explicar cada um deles. Você tem aqui o tesouro pré-fixado de 2024, ou seja, o resgate dele vai ser automático em 2024. Você também pode resgatar antes. Qualquer título desse daqui você pode resgatar antes se você quiser, mas já adianto que talvez não valha a pena, porque você pode até perder dinheiro se você resgatar antes do prazo. Você tem aqui o Tesouro de Prefixado 2026 e também o Tesouro Prefixado com juros semestrais 2031, tá bom? Aqui eu já falo que eu não gosto muito dessa parte aqui de Tesouro com juros semestrais. E eu vou explicar o porquê, não vou ficar no achismo, mas ele está pagando uma rentabilidade anual em 12 meses maior do que os outros. E eu vou explicar o porquê. Porque a cada 6 meses, o rendimento, todo o lucro, ele já cai na sua conta. Como ele cai a cada 6 meses, você fica lá só com o principal que você aportou. Todos os juros vai cair na sua conta em 6 meses. Quando ele cai na sua conta, já é taxado da maior taxa, que é de 22,5, que é de 6 meses até um ano. Você perde o efeito bola de neve dos juros compostos e depois de mais de 6 meses ele vai taxar novamente e vai taxando até o vencimento, tá bom? Então, ele está pagando 2 dígitos, isso é bem tranquilo, mas se você fosse escolher um pré-fixado, eu sugeriria escolher esse aqui, 2026, que está pagando bem próximo, de 9,62. E aí eu vou explicar, esse pré-fixado, você vai ter esse tesouro e se você resgatar somente no vencimento, você vai ter, que o vencimento está aqui, ó, você vai ter aí até 1 de janeiro de 2026, que é o vencimento desse tesouro prefixado, ou seja, a taxa já é acordada. Ele vai te pagar 9,62 ao ano, tranquilamente. Só que ele vai descontar aí o imposto de renda. Como é 2026, mais de 2 anos, vai descontar a menor alíquota, que é de 15%. Então você tem a alíquota de 22,5%, de 20%, 17,5% e, depois de 2 anos, 15%, tá bom? Ela é gradativa, quanto mais tempo você fica, menor é a alíquota no lucro, somente do lucro, tá? Não é do principal. Então você tem essas três opções de pré-fixado. O pré-fixado é o mais fácil de entender, você já está com a taxa acordada. Você olhando aqui quase 9,62, você vai falar assim, poxa, então não sei por que você investe em ações, você investe em fundo imobiliário, se você tem aí pagando tranquilamente 9,62 e uma taxa aí de 15% só quando eu for resgatar. Mas aí eu te falo, se esse tesouro ele está pagando isso tudo de juros, quer dizer que a inflação pode ser que chega nesse patamar. Então você fica meio que no 0 a 0. Por quê? Porque você está pagando está recebendo 9,62, mas uma inflação que já está beirando a 8%. Então está encostando. Na verdade, você está praticamente tirando os 15%, você está no 0 a 0. E se for esse aqui, com certeza fazendo os cálculos na calculadora e matemática, você vai ver que vai sair menos do que esse de 2026. Porque esse aqui de 2031, beleza, é mais tempo que você fica investido, mas você come cada 6 meses essa alíquota maior de 22,5 e também
do principal vai sair aí os rendimentos, tá bom? Então, feito essa leitura, já adianto que eu não gosto muito do pré-fixado e eu vou falar o porquê, tá bom? Nós temos aqui duas opções também bem interessantes, que é o Tesouro Selic. Depois eu volto no pré-fixado, tá bom? Os senhores não vão sair aqui sem resposta. Temos duas opções, 2024 e 2025. Ele paga a taxa Selic e mais um prêmio. Aqui nesse caso aqui de 2027, do Selic mais 0,3. A Selic, a estimativa é que ela chegue no final desse ano em 7 alguma coisa beirando 8% de Selic. Você então teria em tese 8,3. 8,3. Então, é uma taxa bem adequada, 8,3, sendo que a Selic você não sofre marcação a mercado. Então, se você quer resgatar abaixo do prazo, em 2025, 2024, não tem problema, você não vai sofrer. Teve uma pequena sofrida de marcação a mercado no final do ano passado, mas isso não é normal na história do Tesouro Selic. Então, se você não sabe aí, quer guardar um dinheiro por pouco tempo, 1 ano, 2 anos, talvez o Tesouro Selic seja a melhor opção. E agora com a subida da Selic, a curva da Selic, tende a ficar muito atrativo esse tesouro que estava meio que morto quando a Selic estava batendo nos 2, 2,5%. Então, temos essa opção. Então, é a opção mais indicada para quem vai investir no curto prazo ou não sabe se vai precisar desse dinheiro. Eu gosto dessa opção aqui, que nós temos várias e eu vou te explicar também, que é o IPCA+. Nós temos 3 opções aqui simples e temos mais 3 opções aqui que já é daquele sistema de juros semestrais que eu não gosto. Então, você tem aqui o prêmio, que ele paga IPCA mais 4,5 e o vencimento aqui na tela 2030, 40 e 55. Então, eu vou tirar já essa parte aqui que eu não gosto do IPCA mais justa e com juros semestrais, porque eu já expliquei, a cada 6 meses você tem aí uma comida dos seus juros. Então, eu vou me ater mais a esses 3 tipos de tesouro IPCA. Nós temos essas 3 opções, nós temos o IPCA com vencimento 2026, 2035 e 2045, para cada tipo de gosto. Como a gente sabe que 2045 está muito longe, se você é um adolescente, um jovem, talvez faça sentido. Mas para pessoas que têm aí seus 30, 40 anos, que é a maioria aí do público desse canal, entre 25 e 35 anos, que eu já dei uma pesquisada, então talvez não valha, sim, não vale a pena você colocar o dinheiro tanto tempo, porque só faz sentido o tesouro direto se você quer deixar a longo prazo. Porque senão você tem outras formas aí, tem LCI, LCA, tem outros artifícios que eu vou também estar explicando em vídeos posteriores, CDBs, que talvez valha mais a pena. Então o IPCA, a base dele é você deixar ele até o vencimento, porque ele vai pagar essa taxa acordada. Como temos a mesma taxa para o 2035 e o 2045, eu acho, na minha opinião, que faz mais sentido você pegar esse aqui 2035, se você está pensando já no longo prazo. Por quê? Porque 2035 você tem aí em torno de 14, nós estamos em 2021, então você tem aí 14 anos, dependendo do vencimento, praticamente 14/15 anos, 14 anos. Você tem aí, arredondando, né, de prazo. 14 anos, você tendo aí seus 30 anos, já dá aí seus 44 anos, você ainda está tranquilo para usufruir. Se você botar mais 10 anos, você já vai estar com 50 e pouco, isso para quem tem 35. Agora, se você tiver 40, 50, vai ficar mais ainda, 70, 80 anos para você resgatar esse fundo, então esse valor. Então não vale a pena. Talvez o 2035 seja o mais adequado para a sua posição. Nós temos aqui o Tesouro 2026, que eu também acho bem interessante, que agora o Tesouro Direto dá dando essa opção mais curto prazo para o IPCA, que não dava antes, que aí já paga uma taxa menor. Claro, porque se você está emprestando o dinheiro para o governo por menos tempo, ele vai te pagar uma taxa menor. Super de acordo com isso. Eu acho que isso aí é a lógica do mercado. Então você tem aqui essas duas opções, 4,37 e 4,57. Aí você me pergunta, eu acho adequado você mesclar um pouquinho
dessa aqui de 2026 e um pouquinho de 2035. No IPCA, essa é a minha sugestão. E agora sim eu vou explicar o porquê que eu acho o IPCA melhor do que o pré-fixado. Porque se você for ver aqui, o IPCA está pagando, o 2026 está pagando IPCA mais 4,37. Se você for ver aqui, 2026, o pré-fixado está pagando 9,62. Então você tem 4,37 mais o IPCA e 9,62. O IPCA está pagando em torno de 8%. Então aqui já você veria que valeria a pena o IPCA, porque você tem 8 mais 4,37. Então já daria 12, mais de 12%. Também vai incluir aquele imposto de renda aí de 15%. E aqui você só tem 9,62. Então, você já vê que vale muito mais a pena o IPCA. Mas aí você pode me perguntar, eu sei que os meus inscritos aqui são muito inteligentes, são muito estudados, vão perguntar, mas você está projetando que o IPCA vai ficar 8% até 2026. Isso não é verdade, porque pode ser que suba mais, que aí vai ser mais ainda, melhor ainda, o IPCA mais 2026. Isso também é a mesma lógica para 2035, mas você também pode ter uma queda do IPCA. Vamos ver o que o comitê, que é o órgão político, a ata do Comitê de Política Monetária, Copom, na última reunião em 3 de agosto, 3/4 de agosto, o que ele falou da projeção do IPCA. Tem várias coisas aqui que ele fala, efeitos da pandemia, commodities, tudo, decisão monetária, mas eu quero achar aqui a parte onde ele projeta o IPCA. Lembrando que isso aqui sempre é uma estimativa a mais política possível, ou seja, da melhor situação possível. Então você parte daqui para cima. A expectativa da inflação em 2021 é de 6,8%. Já está em 8%, tendendo a 9%. Alguns especialistas falam que vai beirar 9% aí no curto prazo. Então você tem uma expectativa de 6,8% até o final de 2021, sendo que a realidade é 8%. E isso, minha gente, eu queria que vocês entendessem que a inflação 8% não é a inflação que você está vendo na padaria, que você está vendo na bomba de combustível, é a inflação política. É a inflação que o presidente, os ministros da economia, eles falam para o mundo. Mas não é a inflação real. A inflação real está mais de 10%, você sabe disso muito melhor do que eu. Então, essa inflação de 6,8% já é furada. E em 2022, o que ele projeta? Projeta uma inflação de 3,8%, o que também não será verdade, provavelmente. Em 2023, você tem uma inflação aí projetada de 3,25, mais arrefecida. Quanto mais longe é essa previsão, mais irreal ela se torna, porque não tem como saber daqui a 2 anos como é que estará a inflação. Ninguém pode acertar isso, e nem mesmo esse comitê. Então, se você pegar aqui a margem de erro de 6,8, a gente já está em praticamente 8, beirando a 8,8, que é a projeção dos investidores. Então você tem aí um erro de 1,5% a 2%. Se você projetar nesses dois posteriores anos, 2021 e 2023, 2022 e 2023, você já vai estar aí 5,8 barra 5,5, entre 5,5 e 6, 5,8, 6%. Então você teria, em tese, uma inflação real de 6%, no IPCA de 6%, sendo que eles prometeram aí 3 e pouco, quase 4%. Então você tem aí entre 5,5 e 6. Se você pegar essa taxa aqui, vamos ser mais a menos, vamos botar, não vamos colocar 6 não, vou colocar 5,5, vamos dizer que essa inflação só vai ficar em 5,5, você teria mais 4,57, na melhor das hipóteses, tá, meus amigos? 10% de juros. Então, sim, o Tesouro Direto IPCA ele é bem melhor do que o pré-fixado. Até mesmo porque se a situação piorar, o IPCA escambar para 10, 11%, eles vão com certeza vão colocar, já atualizar essas taxas para cima, porque senão ninguém vai estar querendo comprar isso aqui. E já o IPCA você não sofre muito isso, porque ele já está protegendo da inflação. Então você teria, na real, comprando agora, hoje, esse IPCA em torno de 10% de juros real. E vamos ver se essa estimativa de 5,5 que eu fiz aqui, na realidade, ela é alinhada com o histórico do IPCA, que eu coloquei aqui o histórico nessa planilha.
tá bom? Você tem aqui no final, não se atém aqui nas colunas aqui onde tem os meses, aqui são os meses, mas aqui você tem os anos. Você tem o IPCA de 2020, que foi bem menor, 4,52, 2019, 4,31, 2018, 3,57, mas você teve aqui no auge da Dilma, do governo Dilma, 10,67 de IPCA em 2015. Então você tem aqui os anos, se você pegar aqui os 10 últimos anos, 10/11, né, na verdade, porque pega 2021, você vai pegar isso aqui, ó, até 2010. Eu vou fazer aqui, vou verificar quanto que dá. Vou dar aqui um shift seta para baixo e você vê aqui até 2010 só, na última década, uma média de 5,73. E se eu fosse pegar na década anterior, de 2009 até os anos 2000, você teria a média de 6,65. Então, em qualquer situação, o IPCA ele sempre foi na década maior que 5%. Então, é muito alinhado o que eu falei aqui na calculadora, que daria 5,5. Você tem uma média de gerando em torno de 5 a 6. Isso já no plano real. Se você pegar aí 90 e pouco, 80 e pouco, você vai ter IPCA em torno de 80%, de 40%, 30%. Absurdo, mas não é a nossa realidade atualmente. Então você tem aí um IPCA aí projetado nos próximos anos em torno de 5,5 na melhor das hipóteses, banda inferior. Mais 4 ponto, se você pegar ainda esses aqui, ó, 2035, que eu acho até o mais adequado, 57, você está aí protegendo tranquilo, 10,07 na melhor das hipóteses. Você pode até ter um rendimento maior. E sim, aí faz sentido. Então, não substitui o investimento em ações, porque ações ela pode te dar no longo prazo muito mais se você souber escolher. Não substitui o fundo imobiliário, porque fundo imobiliário você consegue achar isso só de dividend yield, não tem a taxação que a gente ainda tem aí do Tesouro Direto, e você ainda pode ter um ganho de capital na valorização da sua cotação. Então isso não é comparável. Renda fixa é renda fixa e renda variável é renda variável. No entanto, faz sentido sim o IPCA, principalmente esses aqui de prazo um pouco mais elástico e principalmente 2026 e 2035 pagando IPCA mais 4,37 e IPCA 4,57. Tá bom, pessoal? Esse foi um vídeo. Eu acho que eu me fiz entender, ajudei vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, comenta aqui no canal, ative o sininho e também se inscreva e dê o seu like para fortalecer mais uma vez. Eu peço. Muito obrigado e até a próxima.